Olá, eu sou o pastor Deraldo Muniz, da IBNJ, Igreja Batista Nova Jerusalém, e estou aqui para mais um vídeo, o qual eu quero compartilhar com você. Está aqui nesse momento o pastor Saulo, da Igreja Assembleia de Deus Chama Viva. Nós vamos falar um pouco hoje sobre família. É um tema muito importante para esses dias, que nós estamos passando, para esse momento tão difícil. Nós acreditamos na importância da família na vida da igreja. Pastor, o senhor fica à vontade. Ok, a paz do Senhor para todos. É um prazer muito grande estar aqui com vocês nessa tarde para juntos falarmos acerca deste tema tão importante, que é família, e que Deus possa estar abençoando a cada um que está acompanhando este vídeo e que a bênção do Senhor esteja sobre cada casa e cada família neste dia. Pastor, eu acredito que a palavra do Senhor, ela nos fala muito sobre família, a importância da família na vida da igreja. A igreja também tem uma importância muito grande na vida da família. E como a gente está assim, eu creio, prestes a sair dessa pandemia, o que a igreja tem a oferecer para a família nesses dias difíceis, nesses momentos tão complicados que a gente está vivendo? Olha, pastor Deraldo, é muito importante a gente debater esse tema, nos dias em que nós estamos vivendo agora, porque nós estamos saindo aí de um período difícil da pandemia, e a qual nós observamos que isso refletiu muito na família, As pessoas, elas ficaram mais em casa, ficaram mais juntos, E aconteceu coisas boas, experiências boas, como ruins também. O índice de divórcio aumentou, depressão, pessoas oprimidas. Então eu vejo que a igreja neste momento ela tem um papel muito importante em questão de acolher as famílias, levar as famílias a ler a palavra de Deus, estudar mais a Bíblia e ver o que Deus ele colocou na palavra dele para nós, Porque nós observamos que desde o início, de Gênesis, Deus ele sempre se preocupou com a família. É bem verdade que o primeiro casamento Deus ele fez no Éden, E você pode observar que o primeiro milagre que Jesus operou foi nas bodas de Caná da Galileia. Então nós observamos que Jesus inaugurou o ministério dele numa festa de casamento. Então ele queria passar para nós que a família ela é muito importante na sociedade, A família ela é a base da sociedade, a família ela é a base da igreja, E se não tiver família, não temos igreja, não temos sociedade. Então eu acho um tema muito importante para a igreja ela debater nos dias em que nós estamos vivendo. O senhor falou assim de um tema muito importante para a igreja debater nos dias que nós estamos vivendo, e o senhor falou também do índice alto de divórcio. Eu tenho observado nesses dias, tenho estudado um pouco e procurado saber um pouco sobre a questão do divórcio. Por exemplo, a gente observa as pessoas muito ansiosas, as pessoas estão muito, como que eu vou dizer, preocupadas com o amanhã. E isso tem gerado muitas vezes muitos problemas conjugais, Sim. Só que o senhor falou a respeito de ler a palavra, e as pessoas hoje, eu percebo, estão com muita dificuldade para exercer uma fé dentro dos princípios de Deus, porque esse próprio Deus, ele não é um Deus que aceita o divórcio, com facilidade, igual as pessoas pensam, que é fácil divorciar, que é fácil
resolver as coisas, vamos dizer, entre nós, né? E como a gente tratar este assunto tão importante, num momento no qual as pessoas hoje, elas estão assim, ansiosas para voltar a viver uma vida livre de novo, mas sem, vamos dizer, sem despertar a ira de Deus, né? Porque hoje a gente está vivendo assim dias muito difíceis, vamos dizer, para a fé, né? A igreja ela tem passado, anteriormente, há uns tempos atrás, a igreja enfrentou uma certa reforma, veio os protestantes, né? Hoje a igreja ela teria que passar por uma reforma para poder se adaptar a isso, ou a igreja deveria mergulhar na palavra e viver realmente a fé de acordo com o que Deus estabeleceu para a igreja? Olha, pastor Deraldo, eu acredito que sim, porque na verdade o que eu tenho visto hoje, observado em geral, as pessoas elas estão tentando adaptar a palavra de Deus com o estilo de vida delas, né? Então as pessoas elas querem mudar princípios bíblicos divinos que Deus estabeleceu para adaptar com o sistema de vida dela, mas só que quando nós olhamos para a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, Deus estabeleceu princípios na palavra dele, e são princípios irrevogáveis, né? Então, na verdade, a Bíblia ela não tem que enquadrar no meu estilo de vida, mas eu que tenho que enquadrar no estilo de vida da Bíblia Sagrada. E eu acho assim muito simples, porque Deus ele já estabeleceu princípios na palavra dele. Deus ele já estabeleceu a função do marido, né? Que é o cabeça da casa, que é o governante, aquele que governa, que é o provedor. Deus estabeleceu a função da esposa, né? Que é para obedecer o marido, né? Que é para cuidar da casa, da família, né? Então Deus estabeleceu o papel dos filhos. O que eu vejo a grande dificuldade hoje são a inversão de valores. As pessoas hoje elas querem mudar conceitos que Deus estabeleceu. Às vezes a mulher ela quer ocupar a função do marido. Isso vai dar errado, vai dar, né? É algo que você vai fazer e que vai dar errado lá na frente, né? Os filhos não querem obedecer os pais, então isso aí vai entrar em choque com a palavra de Deus. E todas as vezes que o homem, a mulher, eles fogem dos princípios bíblicos, as coisas ela tendem a dar errado, a terminar errado. Pastor, a gente tem observado que a família, né, ela é o alvo de muitas coisas hoje, muitas investidas. E eu fiz essas perguntas, né, relacionadas à família, porque eu tenho sim buscado algumas pesquisas, alguns estudos, e tenho observado que as pessoas hoje elas estão procurando um estilo de vida diferente. Por exemplo, hoje o ser humano ele tende a querer a viver mais amasiado, né? Tipo assim, vamos se juntar, vamos passar um período juntos, se não der certo, a gente se separa, cada um vai para o seu canto, né? Segue a sua vida. E sem contar que surgem as ideias hoje do casamento livre, né? Que é aquela união que tanto o homem como a mulher pode ter quantos parceiros eles quiserem, e isso não gerará problemas para nenhum deles, né? Só que esse estilo de vida, ele não vem de encontro com aquilo que a gente aprende dentro da Bíblia Sagrada, né? Então a gente percebe que nós estamos caminhando para uma certa dificuldade, vamos dizer, no caminho da igreja. O senhor falou sobre a igreja procurar, as pessoas estão procurando adaptar, né,
né? O estilo de vida, vamos dizer, da palavra, da igreja, ao estilo de vida delas. E isso daí eu vejo que é algo que nós vamos ter que lidar com isso futuramente, até mesmo que não seria muito bem o texto, mas Paulo ele chega a dizer que o casamento seria proibido, né? Ele está relacionando alguma coisa ali a um certo tipo de relacionamento, mas eu quero pegar essa frase simplesmente aí, o casamento será proibido, né? E no ritmo que a gente está indo hoje, a gente percebe que futuramente a igreja vai ter problemas relacionados a isso, né? E como que nós vamos lidar com isso? Por exemplo, casamento, né, de pessoas do mesmo sexo, como o senhor falou aí também, a educação de filhos, que está cada dia mais difícil, né? Hoje os filhos, eles têm uma certa liberdade que no meu tempo eu não tinha, né? Meu pai mandava, minha mãe mandava e acabou. O que eles falavam, estava falado. Hoje, geralmente o filho fala, às vezes o filho tem voz ativa dentro de casa, com 8, 10 anos de idade ele tem voz ativa, né? Então a gente percebe que há uma certa liberdade maior. E, como eu disse, a liberdade hoje mais perigosa que eu vejo na fé da igreja, talvez seria esse tipo de casamento, né? O casamento livre, ou seja, vamos se casar, mas você pode sair para onde você quer, você pode ter quantos parceiros você quiser e não tem problema, né? Isso é claro, a Bíblia traz a versão dela, né? Para nós que somos cristãos, nós temos que seguir os princípios bíblicos e não sair fora deles. Mas há uma briga hoje, como o senhor disse, dentro da própria igreja, porque as pessoas, eles querem adaptar a fé dentro da palavra e não querem se adaptar àquilo que Deus quer para eles, entendeu? Então, o que o senhor tem a dizer a respeito disso? Olha, pastor Deraldo, eu observo que desde o início, do princípio de tudo, Deus estabeleceu regras. E o ser humano ele tem uma dificuldade muito grande de obedecer às regras. Por isso Deus ele colocou os 10 mandamentos, as leis, né? Porque o homem não tem limite, o homem ele tem dificuldade de obedecer regras. Você pode observar que no Gênesis, Deus ele fez Adão e fez Eva. Deus fez uma mulher para um homem. E você pode observar que mais adiante, os patriarcas, eles inventaram de ter mais do que uma mulher. Aí as pessoas me perguntam e dizem, pastor Saulo, Deus estabeleceu a bigamia? Nunca. Deus estabeleceu no Gênesis, na criação, uma mulher para cada um. Exatamente. E todas as vezes que o homem ele tentou ultrapassar essa regra, esse limite aí, deu errado. Você pode estudar a família de Abraão. Quantos problemas que teve, né? Brigas. Depois você vai para a família de Jacó, né? Teve brigas, teve homicídios. Por quê? Porque o homem ultrapassou o limite, ultrapassou a regra que Deus estabeleceu. Então existe coisas que Deus ele não estabelece, Deus não instaura, Deus ele tolera, Deus ele sempre tolerou a bigamia. Você pode observar que lá na época de Jesus as pessoas elas perguntaram, né, acerca do divórcio. Jesus ele diz, Deus nunca concordou com o divórcio, mas por causa da dureza do coração do povo, Deus ele tolerou. Exatamente. Mas são coisas que o homem inventa e que depois lá na frente ele vai colher o resultado negativo, né? Porque aquilo que se planta colhe. Então hoje eu vejo de uma forma sutil, né, o inimigo ele trabalhando nessa área aí, né, instaurando leis, né? Hoje para você corrigir um filho hoje é difícil, né? Só que a Bíblia ela fala em Provérbios para o pai ele corrigir o filho com a vara, né? Então hoje nós observamos que as próprias leis estão dificultando a vivência entre a família, entre os pais e filho, esposa, marido, né? Aí vem também o feminismo que atrapalha muito, que está em debate hoje, né? Porque a mulher ela tem os direitos dela, mas ela não pode ultrapassar os seus direitos. Então
eu vejo que isso tem dificultado muito no meio da família, quando os personagens, o pai, os filhos, a esposa, não cumprem o seu papel dentro da Bíblia Sagrada, vai atropelar e vai ser atropelado. Pastor, eu creio que o nosso tempo está se findando, mas eu acredito que a igreja ela tem um papel fundamental nesses dias, pós-pandemia, né? Vamos dizer, o reinício, porque a igreja, acho que é tempo da igreja começar a trabalhar princípios, né? Princípios sobre a família, sobre criação de filhos, sobre educação, vamos dizer, a respeito da fé, entendeu? E eu penso que se a igreja não trabalhar firme em cima disto, a igreja ela pode ter vários problemas no futuro. Porque os nossos jovens hoje, eles precisam saber os princípios, né? O que é realmente se preparar para viver, ou seja, para adquirir uma família, para ter uma família, né? O que é se preparar para educar um filho, né? Hoje o número de mães solteiras, por exemplo, ele é muito grande, né? Moças muito jovens, às vezes, têm filhos, e às vezes esses filhos não são educados, vamos dizer, conforme os princípios bíblicos, e acabam tendo problemas. Então, assim, a família hoje ela enfrenta várias frentes, vamos dizer, de batalha para sobreviver. Quando eu digo família, eu estou dizendo assim, aquele estilo de família tradicional, né? Onde existe o pai, mãe, né? Filhos, às vezes depois vai chegando netos, né? Segue esse princípio, entendeu? E o que eu vejo, o senhor citou no começo, o primeiro milagre de Jesus, Caná da Galileia. Jesus vai a um casamento. Ele vai levar o que? A presença dele ali. Ele vai, eu creio, abençoar aquele casal ali, vai participar daquela festa. E isso me traz à memória uma passagem que quando Jesus está fazendo um discurso para os seus discípulos, ele vai dizer assim, olha, sem mim nada podeis fazer. Sim. Sem mim nada podeis fazer. E hoje a gente percebe que existem muitas famílias que estão enfrentando problemas. Isso eu não estou dizendo aqueles lá de fora, estou dizendo dentro da igreja, né? Dentro da igreja. Porque eu tenho atendido muitas pessoas com problemas conjugais e tenho observado uma situação seguinte, que as pessoas hoje estão assim sem paciência. Às vezes a esposa não tem paciência com o esposo, às vezes o esposo não tem paciência com a esposa, está faltando alguma coisa aí. E eu tenho assim tido o prazer de realizar alguns casamentos este ano, e eu tenho frisado muito um ponto. Nos momentos de tensão entre um esposo, entre a esposa, não é necessário só contar até 10, respirar, acalmar, é necessário se lembrar dos votos que são feitos diante de Deus, diante da autoridade que está presente, para, né, ali, vamos dizer, passar a adquirir o casamento, né, viver a vida a dois debaixo da bênção. Mas o que eu percebo assim, a família hoje, ela precisa ser tratada pela igreja. Eu tenho observado isto e tenho chegado a essa conclusão que a família hoje, ela precisa da igreja, ela precisa que a igreja se aproxime dela, que a igreja ajude ela a superar esses problemas que ela está enfrentando, né? Para que ela possa o quê? Se fortalecer e lá na frente ela ser o suporte para a igreja alcançar a sua bênção final diante de Jesus Cristo. Então eu acredito que se a família hoje não for tratada pela igreja, ou seja, se a igreja não fizer esse papel que Jesus fez, de ir até a família, alcançar a família, tratar a família, cuidar dela, a igreja ela vai ter sérios problemas de sobreviver lá na frente. Ela vai enfrentar graves problemas. Porque é claro que a igreja ela tem que passar por algum tipo de reforma
pelos tempos que nós estamos vivendo, mas a igreja não pode aceitar que os princípios sejam mudados, né? Que a família ela precisa mudar para ela poder sobreviver. Não, a família ela tem que continuar, porém a igreja tem que fazer o seu papel. Isso. Entendeu? Essa é a pergunta que eu deixo para o senhor aqui no final, né? É muito importante, pastor Deraldo, esse ponto aí que o senhor disse, porque uma família curada, ela tem o poder de curar outras famílias. E a igreja, ela tem o papel de como se fosse uma casa de recuperação. É aqui aonde as famílias é recuperada. Então, uma família recuperada pela igreja, ela vai recuperar outras famílias que estão doentes lá fora. Então, eu acho muito importante isso aí, o papel da igreja nessa área familiar é muito importante, é fundamental. Se tem hoje um órgão, né, no país, no mundo, que tem a capacidade de curar uma família doente, esse lugar chama a igreja. A igreja ela é o hospital, aqui é uma casa de recuperação, né? Então eu acho muito importante, em João capítulo 2, aonde Jesus está ali nas bodas de Caná, opera o milagre numa festa de casamento. Eu acho muito importante alguns pontos que acontecem naquela festa ali. Primeiro, aquele casal, eles tiveram a brilhante ideia de convidar Jesus para a festa. A primeira coisa que um casal, uma família precisa fazer é convidar Jesus para o centro do seu casamento, para a festa. Porque se Jesus estiver no casamento, isso não quer dizer que o casamento não vai ter crise, porque vai ter. Mas se Jesus estiver, ele vai operar o milagre. O segundo ponto é que a Bíblia diz que faltou-se o vinho. Mas a palavra do Senhor, ela diz que Maria, a mãe de Jesus, vai até Jesus e diz assim: acabou o vinho. E eu acho uma palavra muito importante que Maria vai dizer aos serventes. Ela vai dizer o seguinte: fazei o que ele vos disser. Fazei o que o Jesus mandar. Ou seja, um casamento que tem Jesus na festa, que tem Jesus no centro, no meio, não é o marido que manda, mas é Jesus. Não é a mulher que manda, mas é Jesus. Ou seja, qualquer coisa que acontecer nesse casamento, eles vão orar e vão pedir orientação ao Senhor Jesus. E essa orientação, ela vai vir através da palavra de Deus. Então, o nosso conselho a todos os casais, as famílias que estão assistindo esse vídeo, convida Jesus para o casamento, para a festa, né? Procura uma igreja mais próxima da palavra de Deus, não perto da sua casa, porque antigamente você dizia, procura uma igreja mais próxima da sua casa. Hoje não, hoje você tem que procurar uma igreja mais próxima da palavra de Deus, que prega a verdade bíblica, e você vai ter uma família abençoada na presença do Senhor. Pastor, eu fico muito feliz, tá, de estar aqui com o senhor, né, de ter participado desse momento muito importante sobre a família. A gente tem comentado sobre a família e existem muitas promessas, claro, para a família. Uma delas, Deus fala a Abraão, quando ele fala, né, em ti serão benditas todas as famílias da terra, né? E a gente acredita que quando a gente está exercendo a nossa fé, de acordo com os princípios da palavra, nós somos benditos também no pai Abraão, né? E as bênçãos que estavam sobre ele também repousam sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias. Amém. E eu tenho a agradecer, né? Claro que vou deixar o senhor fazer as considerações finais também, mas eu quero dizer para o senhor o seguinte: nós, pastores, homens de Deus, com certeza nós temos que trabalhar ainda mais, né, para cuidar dessa bênção chamada família,
e das famílias que Deus tem mandado até nós, né? Necessitando muitas vezes de ajuda, de socorro, necessitando de um apoio, de um conselho, né? Como homem de Deus, nós estamos aqui para poder acolhê-los e cuidar deles, né? Assim, a gente fica muito feliz e agradece a Deus e a todos que têm participado desse momento tão importante. Mas eu deixo a palavra com o senhor, para o senhor fazer as considerações, né? Amém. Amém. Eu quero agradecer essa oportunidade ao pastor Deraldo e que Deus possa abençoar a vida de todos vocês que está assistindo esse vídeo e que Deus abençoe a Igreja IBNJ no bairro Honório Fraga e que Deus abençoe a todas as famílias que estão neste momento acompanhando essa transmissão. Que Deus abençoe a todos e eu agradeço essa oportunidade, viu, pastor? Deus abençoe. Muito bom. Eu quero dizer a todos que esse vídeo vai estar em todas as plataformas digitais, né? E você pode nos acompanhar seguindo lá a gente lá. Amém?